Oi, pessoal! Eu vou tocar a mesma música hoje de dois jeitos diferentes. Você vai entender por quê daqui a pouco. Mesma música, de outro jeito. A primeira ficou um pouquinho mais rápido, a segunda um pouquinho mais longa. Então vamos ver por que isso aconteceu? Bora lá! Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Cristine, Tine, como vocês já me conhecem, professora de percepção musical e também do coro. Então hoje a gente vai pegar o conteúdo mais tranquilo, mais fácil e o último da apostila de vocês. Então já pega aí a apostila, pega um lápis, pega uma borracha, o que você precisar e abre a apostila na página 17. 17? 17. Então vamos lá. O que a gente vai pegar hoje? A representação dos compassos. Na aula anterior com o professor Márcio, vocês viram um pouquinho ali como é que funcionam os compassos, viram sobre tempo e tudo mais. Então, para relembrar isso e deixar bem firme na cabeça de vocês antes da gente seguir. Vamos lá, o que é um compasso? É quando a gente vai pegar o tempo, lembra da pulsação? A música que a gente sente lá batendo no coração, aquele tempo constante, que é sempre igual. O que a gente vai fazer com ele? A gente vai dividir ele em pedacinhos. É que nem, por exemplo, quando a sua mãe, alguém em casa, traz um chocolate e você tem que dividir. Se, por exemplo, eu vou dividir o chocolate com a minha irmã, aí meu pai traz para nós duas e ela pega mais do que eu. Vai dar problema. Por quê? Porque vai dar briga. Como assim ela tem mais que eu se a gente tem direito igual? Digamos que a matéria de hoje vai fazer mais ou menos isso. Vai dividir de forma igual o tempo, que seria o nosso chocolate. Então, a fórmula de compasso seria o meu pai trazendo um chocolate e os compassos vão ser os pedaços desse chocolate divididos de maneira igual. Então, olha só. Eu vou dividir aqui alguns compassos, certo? Importante, a fórmula de compasso, ela sempre vem depois da clave. Nós temos os elementos da música, a melodia e o ritmo. A clave, ela manda na melodia, na altura das notas, então no agudo e no grave. A fórmula de compasso vai mandar no ritmo, no tempo, na duração do tempo das coisas e vai dividir esse tempo de forma igual para todo mundo ficar feliz. Então, olha só, nós temos aqui uma fórmula e ela está mandando eu dividir aqui, 4 por 4. O que significa isso? É uma fração. Professora Tine, aula de música? Sim, aula de música. Mas com matemática, a matemática da música começa funcionando assim, quando a gente começa a contar os tempos. Então, olha só, a fórmula de compasso tem dois números, um número em cima e um número embaixo. Eu fiz uma estrelinha e um coração para não ter um número definido aí na sua cabeça. O número de cima, ele é a nossa unidade de tempo. O que ele vai dizer? Ele vai dizer, basicamente, quantos tempos você vai ter dentro de um compasso só. Presta atenção, isso é importante. Quantos tempos dentro de um compasso? Então, aqui, por exemplo, 4. Quantos pulsos eu vou ter? O número está dizendo, eu vou ter 4 pulsos dentro de cada compasso. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Coloquei uma barra simples para dividir o compasso. Começou um novo compasso, eu começo a contar do 1 de novo. 1, 2, 3, 4. Fechei o compasso. Vou abrir um novo compasso, ainda na mesma fórmula. 1, 2, 3, 4. E assim vai seguindo ao longo da música. Então, a unidade de tempo é isso. O número de cima diz quantos tempos eu tenho dentro de um compasso. Tudo bem? A unidade de compasso é o que vai fazer a gente pensar qual é a figura. E aí nós temos aqui todas as figuras que vocês conhecem na música. Ela vai dizer qual figura dura um tempo preenchendo ali o compasso. Então, por exemplo, sabe a chamada da escola? Quando você tá lá o teu nome, fulano é o número 1, ciclano é o número 2, beltrano é o número 3, e por aí vai. Digamos que as notas musicais são os alunos, e aí elas têm o número da chamada. Então, vem aqui comigo. A semibreve é o número 1. O tungaranga, a mínima,
é o número 2. A partir daqui, a gente vai sempre dobrar o número. Então, o próximo número, o dobro de 2, ou seja, é 2 mais 2, 4. 4 mais 4, 8. 8 mais 8, 16. 16 mais 16, 32. 32 mais 32, 64. Da onde que surgiu esse monte de número? Lá daquela divisão de quantas figuras eu preciso dessa para fazer uma dessa. Quantas figuras dessa eu preciso para fazer uma dessa. Aquela árvore que a gente tem dividindo todas as figuras. Então aqui a gente tem a chamada dos números musicais. E é o número de baixo que vai estar sempre com um desses números. Então olha só, por exemplo, eu tenho aqui uma fórmula de compasso, número 2 em cima, número 8 embaixo. Vou olhar o número 8. Quem que é o número 8? Aqui nós temos semibreve, mínima, semínima, opa, colcheia. Isso significa o quê? Que a nossa unidade de compasso é a colcheia. Então, olha ela aqui. A colcheia é a nossa unidade de compasso. É ela que vai conduzir quantas figuras, é ela que vai durar ali um tempo. Então, nós estamos vendo hoje alguns compassos simples. Por que simples? Porque eles são baseados nas figuras que não tem nenhuma alteração. São elas assim, sozinhas, limpinhas, elas por elas mesmas. Então, olha só, o compasso simples, a gente vai usar 3 números como unidade de tempo. O número 2, por que a gente começa no 2? Porque o número 1 seria um tempo só por compasso, não faz sentido. Então, número 2, número 3 e número 4, tá? Os compassos simples têm unidade de tempo apenas nesses 3 números. Embaixo a gente vai alterar para ou número 2 ou número 4. Número 2 é a mínima e número 4 a semínima. Ou, para os íntimos, tungaranga e tunga. Tudo bem? Então, por exemplo, aqui eu tenho um 2 por 2. Ignora a minha letra, ficou feia. 2 por 2. Qual que é a nossa unidade de tempo? Unidade de tempo, número de cima. Quantos pulsos eu vou ter? 2 dentro de um compasso. Beleza? Já sei o número de cima. Vamos para o número de baixo. Número 2. Quem que é o número 2? Opa, tungaranga, mínima. Significa o quê? Que ele vai durar um tempo só. Então, eu já sei que para preencher o compasso de 2 pulsos, eu vou precisar de 2 tungarangas, 2 mínimas. Então, vamos fazer juntos. 2 por 2. Essa é a nossa fração. Eu já sei que aqui é a mínima e aqui são 2 pulsos. Então, como é que eu vou preencher um compasso? Eu posso fazer 2 tungarangas, que cada um está valendo um tempo. 1, 2. Fechei o compasso. Tem outro jeito de preencher o compasso? Claro. Qual que é a figura que é maior? A que vem acima, digamos assim, né? Ela vai durar 2 tempos. Então, a semibreve, sozinha, ela dura 2 tempos. Ou seja, ela preenche sozinha todo um compasso. Então, ela vem aqui sozinha durando 2 tempos, a gente fecha o compasso. Tem outro jeito? Tem. Vamos usar o tunga. Quanto vai valer o tunga aqui? Opa, se o tungaranga vale 1, o tunga vale metade, vale meio tempo. Então, quantos eu vou precisar? Vamos contar. Meio tempo, mais meio tempo, meio mais meio, 1. Aqui eu tenho 1. Mais meio, mais meio. Juntei os dois, 2. Acabou o meu compasso, eu posso começar um novo. Existem outras fórmulas? Com certeza. 3 por 4. Vou usar 3 por 4. Então, olha só. Número 3, nossa unidade de tempo. Significa que eu tenho quantos pulsos dentro do compasso? 3. 3 tempos. Então, eu já sei que aqui eu vou contar 1, 2, 3 e... Opa, fechar um compasso. Isso eu já sei. Unidade de compasso. Qual é a figura que vale um tempo? Mudamos, agora é o tunga, a semínima. Então, eu sei que para preencher 3 tempos, eu tenho a figura que vale um tempo, vou precisar de 3 tungas. 1, 2, 3.
fechei um compasso. Tem outro jeito de fazer? Tem. O tungaranga, por exemplo, agora vai ficar valendo 2. Antes ele valia 1, agora ele vale 2. Então, vamos lá. Nosso tungaranga, nossa mínima, vale 1, 2 tempos. Vou juntar com o tunga, que vale 1 tempo. 1, 2, 3. Terminei um compasso. Então, a fórmula de compasso, ela é quem manda no tempo. Ela é quem comanda o ritmo da música ali e vai dividir de maneira igual para que ninguém fique com mais ou com menos tempo do que os outros, certo? Então, olha só. Na apostila de vocês aí, deixa eu pegar a página para vocês me acompanharem. Vamos lá. Aí. Vocês têm um primeiro exercício ali. Lá na letra E, vai ter um exemplo com uma letra aqui, certo? A letra C. O que a letra C significa? Ela pode representar duas fórmulas de compasso. E tem 2 jeitos de fazer isso. A letra C sozinha, ela representa o compasso 4x4. Nós chamamos ele de quaternário. Lembram isso da última aula? Então, quaternário, compasso simples. Se a gente riscar a letra C no meio, vai valer a metade os 2 números, certo? Então, 2 por 2. São outras maneiras que a gente tem de representar o compasso. Então, por exemplo, lá no exercício de vocês, na letra E, olha aquela professora legal dando resposta do exercício. Vou dar só desse, tá? Então, por exemplo, a letra E lá da página 20. O primeiro exercício tem isso daqui. Qual que é a unidade de tempo e qual que é a unidade de compasso? Opa, eu já sei que a letra C cortada é 2 por 2. Então, eu já sei que eu tenho o número 2 em cima e o número 2 embaixo. Qual que é a figura que vai valer 1 tempo? A nossa unidade de compasso. Lembra lá do nosso esqueminha da chamada? Figura que vale 1 tempo é a mínima, o tungaranga, certo? E aqui em cima o número 2 está dizendo o quê? A quantidade de pulsos, o como a gente vai contar. Então, temos 2 pulsos dentro do compasso. É isso que significa. Vamos lá, tenho aqui outro exemplo. 2 por 8, eu já coloquei aqui. Nós temos uma colcheia. Por quê? O número 8 lá em cima é o número da chamada. É ela que vale 1 tempo nessa fórmula de compasso. Quantos pulsos eu tenho aqui em cima? 2 pulsos. Tranquilo? Então, vamos lá. Vou seguir. Tem mais atividades ainda. Eu vou fazer mais uma da apostila com vocês. Vou usar o espaço que a gente tem aqui. Então, olha só. 4 por 4. E tem algumas figuras para vocês dividirem. Página 21, o exercício 3. Tudo bem? Então, olha só. Tem lá, na letra A, uma mínima. Aí nós temos uma pausa, o Zé Carioca. Nós temos o tunga. Temos aqui a semibreve. O tite. Apelido, quando nós juntamos 2 colcheias, para quem não lembra. Tunga de novo. Temos a pausa aqui que parece um chapéu de cowboy, certo? Então tá, vamos seguir daqui. Ela tem uma continuação. Já sei que eu preciso de 4 pulsos e que a figura que vai valer 1 tempo é tunga, semínima. Então vamos lá, isso significa que o tungaranga vai valer 2. 1, 2, preciso de 4 pulsos. Quanto que vale a pausa? 1. 1, 2, 3. Quanto que vale o tunga aqui? A gente já sabe? 1. 1, 2, 3, 4. Por que eu estou falando esses números? Eu estou somando a junção deles. Cheguei no número 4, deu os 4 pulsos, eu divido o compasso. Agora a gente tem aqui uma semibreve. Quanto que vale a semibreve? Se o tunga vale 1, a semínima, o tungaranga, vale o dobro. E aí a semibreve vai valer o dobro da mínima. Então, 1 aqui, essa aqui vale 2, o dobro de 2, essa aqui vale 4. Já sabemos que essa aqui vale 4 tempos. Então, ela sozinha preenche o compasso inteiro. Então, a gente divide aqui. Primeiro compasso, segundo compasso. Vamos seguir. O tite são 2 colcheias. Ele também vale 1. 1 mais
1, a nossa unidade de compasso aqui. Opa, essa pausa aqui, quem lembra? Chapéu de cowboy vale 2 tempos. 1, 2, 3, 4. 2 tempos aqui. Somei, dividi o compasso. Então é assim que a gente vai usar, é para isso que serve a fórmula de compasso. Ela vai dividir o tempo de cada notinha para que não fique sobrando nem faltando para nenhum compasso, tá bom, pessoal? Então façam os exercícios da apostila. Se não entenderem, manda mensagem lá no grupo do WhatsApp que eu respondo para vocês, tá bom? Beijo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Tchau!